Então, antes da gente começar, é importante e interessante a gente falar sobre algumas questões e alguns mitos que existem para a gente poder produzir de forma verdadeira, sem arrumar desculpa, trabalhando com a realidade. Para a gente não perder tempo no mundo das ideias e no mundo das ilusões. Um dos mitos e questões iniciais que muita gente que está começando pergunta é sobre software. Qual é melhor, o Windows ou o Mac? Eu preciso ter um Mac para estar produzindo, para estar gravando, para estar trabalhando com áudio e vídeo. Então, para a gente tratar sobre isso, a gente precisa primeiro saber o que é um sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele nada mais é do que uma base para que o hardware, a máquina, tenha uma plataforma, tenha uma interface para se comunicar conosco, humanos, usuários, e nós, usuários, nos comunicarmos com a máquina, com o hardware. O sistema operacional nada mais é do que uma plataforma de comunicação. Então a gente vai ter o Windows e macOS X, que são os principais se tratando de computadores, mas a gente tem no nosso dia a dia muito também Android, iOS, nada mais é do que também sistemas operacionais. O que eles fazem? Eles permitem que a gente se comunique com a máquina, com o hardware. Nós temos de um lado aqui o hardware e do outro o ser humano, nós, o usuário. Como é que essa máquina se comunica com o usuário? Essa é a função do sistema operacional. E é através desse sistema operacional que vai servir de base que nós teremos os programas, nós teremos os aplicativos para poder instalar nessa base e realizar o que nós estamos precisando realizar. No caso dos computadores, a gente costuma chamar de programas ou software. No caso dos celulares e tablets, a gente costuma chamar de apps, aplicativos. Então a gente tem na cadeia, numa base, o hardware, na outra base, o usuário. Então, para que a gente chegue do hardware no usuário, a gente precisa de um sistema operacional que vai servir de base, e aí, através disso, a gente comunica. E como é que a gente faz? No nosso caso aqui, a gente vai estar falando de home studio e áudio. Então, o que a gente vai precisar para estar trabalhando? O software, o programa, o aplicativo. E aí, assim, a comunicação ela se faz de forma perfeita. Então, qual é o melhor? Já de cara, eu posso dizer, nenhum é o melhor. O melhor vai ser aquele que nós tivermos acesso, o melhor vai ser aquele que nós tenhamos em mãos, o melhor vai ser aquele que nós utilizemos. Esse é o melhor. Agora, qual que eu devo comprar? A gente deve comprar o que a gente tem acesso. A gente deve buscar o que a gente tem acesso. Por muito tempo houve essa discussão sobre que um ou outro é melhor, e muito disso talvez da forma que a coisa era feita, né? Porque os PCs eles sempre tiveram maior diversidade de peças, e já os computadores Apple eles eram todos basicamente fabricados pelas mesmas fábricas, pelas mesmas empresas. Então, durante bastante tempo, houve que era um sistema mais estável, travava menos, se comportava de forma mais leve, de forma mais fluida. Mas com o passar do tempo,
as coisas foram se equiparando e, na verdade, a gente tem que atualmente muito mais uma briga, uma discussão de marcas, sobre empresas, sobre ideologias, do que sobre uma realidade. Então, nós temos o Windows, que é da Microsoft, que é uma família de sistemas operacionais que a maioria tem acesso e que a maioria utiliza, né, se tratando de computadores, pois atualmente a gente tem os celulares e os smartphones. O Android atualmente é o sistema operacional mais utilizado, mas se tratando de computadores, a maior parte das pessoas utilizam o Windows. Então é o sistema que a gente mais vê, mas é basicamente só mais um sistema operacional. Nós temos outro sistema operacional que também é bastante utilizado, principalmente por empresas na área de audiovisual, que é o macOS X, o sistema pós-Macintosh é o Apple macOS X. O que ele é? Mais um sistema operacional, mas que não é melhor nem pior, somente diferente. São plataformas diferentes, mas o que eles se propõem a fazer é a mesma coisa, é a interface entre o hardware e o usuário. E aí surge a pergunta, já que o Windows e o macOS X são apenas mais um, né, tanto o Windows quanto o Mac, o Linux é uma opção. Então, o que é o Linux? O Linux, ele é um sistema operacional que funciona com código aberto. É um software que a gente chama de software livre. Ele é gratuito e é possível os seus usuários pegarem o software base e recriarem em cima diretamente do código fonte. Então, a pessoa pode pegar um Linux e, se ela entender de programação, ela começar a fazer modificações que ela achar necessário ao ver do usuário e distribuir essas alterações. Então, atualmente a gente tem várias gerações e modelos e versões de Linux, e na nossa área o que mais se destaca é o Ubuntu Studio. Então, o que é o Ubuntu Studio? O Ubuntu Studio é um sistema operacional baseado em Linux, como eu falei anteriormente, e modificado por pessoas que acharam necessário, que acharam que havia uma demanda, uma necessidade de uma plataforma operacional gratuita e que já viesse com as plataformas de áudio, vídeo, imagem e editoração instaladas. Então a pessoa ela não precisa gastar com absolutamente nada. A plataforma vem rodando redondo e já vem com programas de áudio, programas de vídeo e etc. Isso tirando todos os aparatos de editores de texto, questão de PowerPoint, etc. Então a gente tem esse sistema operacional que vem ganhando espaço e que muita gente vem utilizando, principalmente em home studios e pequenos estúdios. Ele tem compatibilidade com algumas plataformas. Então, o contra desse sistema seria que muitas das plataformas, muitos dos programas, dos aplicativos que são para audiovisual, eles não possuem compatibilidade com o Ubuntu. Mas isso acontece com alguns programas em relação ao Windows e alguns programas em relação ao macOS X. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças
E é um sistema operacional que ele é super tranquilo de usar, é super intuitivo, é super leve. Então, muita gente vem aderindo a esse sistema operacional. Então, como a gente pode ver, a partir do momento que nós formos na página ubuntustudio.org, a gente já vai cair com tudo na mão, tudo muito simples, tudo muito intuitivo e gratuito. Então a gente tem aqui no site já a explicação básica. Temos todas as abas aqui na parte superior, a aba Home, que é a página principal, sobre o sistema, notícias sobre o sistema, recursos, downloads possíveis, suporte. Temos a aba Contribuir, porque é um sistema que ele funciona através de colaboração. Então, quem quiser colaborar algo, existe essa aba Contribuir. E a aba Comunidade, que é possível trocar ideias e informações, tutoriais e etc. sobre o sistema e encontrar ali de forma simples muitos usuários. Então, logo de cara, a gente já tem aqui o download, versão XFCE Desktop, e a Plasma, e aí as notas sobre o que cada versão oferece de diferente para o usuário, né? Então, por que o Ubuntu Studio? Rapidamente a gente verifica que tem tudo na mão, tanto para áudio quanto para gráficos, vídeos, publicidades, né? Fotografia. Então, ele é um software, é uma DAW, é um programa para usuários de arte, para usuários de audiovisual, para usuários de vídeo. Ele é bem simples, tudo de forma gratuita. Os participantes da comunidade, é uma comunidade que os usuários eles sempre colaboram muito, tanto para a parte de criação, para as pessoas envolvidas em criação da plataforma, como na parte de utilização da plataforma. Então é possível não só achar informação na língua original, que é o inglês, mas também em português, de forma fácil, simples, tanto na própria comunidade do Ubuntu, como em sites na própria internet, através do Google, como no YouTube. É sempre super simples de sanar as dúvidas.